Olá, Valdete, boa noite também, Andréia Dantas, boa noite, Nadissan, boa noite, Adriana Dantas, a Dona Wanda, eu sou Edivaldo Dantas, boa noite, Ricardinho e Lúcia, boa noite, Nadissan, olá, Selma e Dinho, boa noite, Cláudio Honor e Eliane. Maria das Graças, boa noite também, Eveline, Roberta, Gabiro e Vitor. Boa noite, Silvano Braga, seja muito bem-vindo. Joyce Kelly, boa noite também. Boa noite, Lídia, Oneida Alves. Olá, Wagner, boa noite. Amanda Lavez, boa noite também para você, para Elaine, Robson, Estênio. Boa noite, Luciene Naves. Ana Cristina Barbosa, boa noite, seja muito bem-vinda. Seu Luiz Alberto, boa noite. A Alessandra também, boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, Elaine, a nossa aniversariante de ontem, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Mariinha. Vamos então fazermos a nossa prece para pedirmos a permissão a Jesus e a própria espiritualidade para nós iniciarmos as reflexões desta noite, né? Tudo bem, Célia? Olá, Marilza, boa noite também, Marcileia, Guilherme, Luciano. Olá, Fátima Celane, boa noite, prazer e satisfação tê-la aqui conosco. Jossanã, boa noite. Gente, que nós possamos então agora voltar o pensamento para nosso próprio interior, fazendo aquela análise bem profunda na nossa essência e tentando encontrar aquela parte que diz que nós somos criados à imagem e semelhança do Criador, tentando identificar aquela luz interior que todos nós possuímos, que com certeza é a chave, ou é o centro, o epicentro de toda a vida. Sem essa imagem e semelhança, sem este ente central, sem o espírito, a matéria não sobrevive. Que nós possamos, pois, buscar nesta nossa viagem interior, identificar esta partícula divina e, principalmente, procurar intensificar o seu brilho para que possa alcançar todas as partes do nosso corpo, todos esses trilhões de células que nós possuímos, e que essa luminosidade possa também se fazer presente em cada uma destas células, dessas moléculas, destes órgãos que proporcionam a nós encarnados a vida material, e aos desencarnados que também possam visualizar todas essas células, moléculas, órgãos, sistemas que mantêm o seu corpo espiritual vivo. Mas tudo parte deste centro, o centro da vida, o Espírito, imagem e semelhança do Criador. E neste exercício, meus queridos companheiros, que nós possamos identificar a luminosidade que vai se espargindo de dentro de nós, vai ampliando
aumentando cada vez mais essa atmosfera fluídica que nos envolve, sobretudo de proteção, de amparo e de sintonia. E todos nós hoje vamos acompanhar as reflexões radiantes, brilhantes, e que a nossa luz consiga atingir distâncias inimagináveis, procurando todos aqueles corações a quem gostaríamos de abraçar, que estivessem junto a nós. E sob a proteção de Jesus e da espiritualidade, mantenhamos esta luminosidade pelo maior tempo possível. Que assim seja. Boa noite também aqui para Helena Coelho, boa noite Natália Silva. Não, eu tinha certeza, Elaine, que você receberia. A gente até ainda falou, olha, está recebendo visitas. Cecília Reinaldo, boa noite também, Marilza Vilar, Leopoldina, boa noite. Olá, Ney, boa noite, que prazer e satisfação, um abraço aí para Flávia, para o Vinícius e para Lorena. Sueli Paula, boa noite, Marina Paula também, Isaura, boa noite, Isaura Maria, Adriana Costa Silveira, boa noite, prazer e satisfação tê-la também aqui conosco. Zezé Bueno, boa noite também para você, obrigado. E é isso, vamos lá então, fazermos as reflexões dessa noite. E para todos aqueles que porventura estiverem aqui participando, que eu não cumprimentei, sintam-se abraçados, qualquer coisa dá um oizinho aí para a gente identificar e de qualquer forma sintam-se abraçados. Lenice, olá, boa noite, seja bem-vinda. Gente, vamos continuar as nossas reflexões e hoje encerrar essas reflexões sobre essa passagem evangélica fantástica da mulher adúltera. Nós vimos, principalmente nos primeiros pontos, aquelas pessoas, aqueles personagens que estavam envolvidos, nós nos identificamos interiormente ou intimamente com cada um deles ou com aqueles que, através dos seus comportamentos, estejam mais, vamos assim dizer, em sintonia com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós somos, com o comportamento que nós possuímos. E, nesse processo de identificação, nós fomos também acompanhando a evolução desta passagem, sobretudo para identificarmos, Luísa Nalim, boa noite também, sobretudo para identificarmos as nossas falhas, porque como nós vimos, aquele grupo de pessoas, sobretudo de escribas e fariseus, e por que não, até mesmo o povo que ali estava. Nós colocamos inclusive o povo, não sei se vocês se recordam, Anitta e Clarindo, boa noite. Nós colocamos o povo, e muitas das vezes nós estamos como povo, É sim, Anitta, Clarindo, é de hoje, com certeza. Nós nos colocamos às vezes como povo, mas analisando o episódio, o que nós conseguimos extrair, o que nós conseguimos concluir e principalmente como nós vamos nos portar daqui para frente. Vimos e identificamos nessa importante e interessante passagem simples gestos do próprio Cristo, inclusive se curvando diante de tudo aquilo, diante daquele episódio. Ele não se colocou naquela posição altiva, ele não se colocou naquela posição quando muitos se colocam, querendo sobretudo subir num palanque ou num pedestal para ficar naquela posição de julgador, porque isso era aquilo que os escribas e fariseus queriam, Glória querido, boa noite. Eles queriam exatamente colocar o Cristo e colocar o Cristo nessa situação de julgador para, de acordo com a sua fala, eles estavam preparados, porque era uma armadilha que estavam colocando ou armando para ele. Mas Jesus, ele não se colocou nesse pedestal, aliás, ele sequer ficou de pé, ele estava agachado,
se curvou e ali, deixando eles trazerem o problema, trazerem os questionamentos, simplesmente volta, se desencurva e pergunta, devolve a eles, porque eles vieram julgando a armadilha, e de repente Jesus devolve, não como forma de armadilha, mas simplesmente como reflexão. Aquele de vós que tiver sem nenhum pecado, sem nenhuma mácula no coração, atire a primeira pedra. Aqueles que estiverem efetivamente preparados, aqueles que não erram, são aqueles que estariam em condições de julgar. Agora vocês, se alguém tiver, faça. E ele não se colocou em posição, não, ele ficou ali quietinho, tranquilo, agachado e aguardando as reflexões de todos eles. Rosilda, boa noite, seja bem-vindo. Ficou ali aguardando as reflexões. Opa, peraí, eu sou um cumpridor da lei de Moisés? Olha, eu estou aqui porque eu sou uma pessoa virtuosa, eu cumpro as leis. Eu sou um seguidor de Cristo, opa, estou torcendo por Cristo, falar, não, todo mundo, nós vamos perdoar, nós temos que perdoar, a gente... Como é que estaria a nossa torcida? Imagine, e o povo? O que o povo estava pensando? Né? Escribas e fariseus trouxeram a armadilha, e o povo estava pensando o quê? Aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. E continua o evangelista. Naquele momento, pararam todos, sobretudo aqueles que estavam indagando Cristo. Começaram a fazer as suas reflexões. E como nós dissemos, alguns intérpretes vão dizer que Jesus continuava escrevendo ali na areia ou na terra um rol. Ele trazia alguns pecados mais comuns daquela sociedade. E aí, enquanto eles iriam identificando aqueles pecados, que de uma certa forma nada mais era do que uma forma do próprio Cristo entrar no coração de cada um deles. Mariângela, boa noite. É sempre hora, Mariângela, seja bem-vinda. Arlete também. Eles foram olhando, identificando, largando as suas pedras e se retirando um a um. E diz o evangelista, a começar pelos mais velhos. Olha que coisa interessante. Primeiramente, é importante nós colocarmos que, já falamos no início, né, do nosso comentário, naquela oportunidade, as leis do povo judeu não permitiam condenar ninguém à morte. Condenação à morte só o Império Romano, que estava no controle daquela população. E eles não poderiam naquele instante, porque provavelmente muitos devem ter ficado daquele jeito. Poxa, quem é este homem? Claro, Jesus para eles era apenas e tão somente um homem. Aliás, para muitos judeus, Jesus não passa de um simples profeta. Quem é este homem que ousa contrariar Moisés? Esse deve ser o pensamento deles, contrariar Moisés, apontar os meus erros e fazer com que eu viaje interiormente. Aliás, será que ele está querendo colocar os meus erros em evidência? Porque nós trouxemos e colocamos a mulher em evidência, de pé no meio, e aí de repente ele começa a escrever. E se esse homem começar a falar o meu nome e quais os pecados eu tenho, aí eu é que vou para o meio da roda e eu que vou ficar em evidência? Não. Vou deixar a pedra aqui, vou virar as costas e sair. Foi o que fizeram, né? Gisela Goulart, boa noite também, Rosilene, Osmane e Diego. Viraram as costas, a começar pelos mais velhos. Provavelmente porque foram se identificando, na grande maioria, daquele rol que Jesus estava colocando de condutas.
ou porque eram seres mais experientes e talvez, por que não, um pouco mais prudentes, e nesta prudência manda a boa educação que os mais velhos antecedam os mais novos. E eles foram saindo escribas e fariseus. Deixaram o julgamento para fora. Pois é, Wagner, ficaram com certeza envergonhados e precisariam fugir daquela situação o mais rápido possível, porque poderia ser eles a ficar de pé no meio, em evidência, se Cristo resolvesse simplesmente expor o pecado de cada um deles. Poderia. E talvez alguns teriam o mesmo pecado que eles estavam imputando à mulher adúltera. Não sei. Nós não temos essa notícia. Mas saíram. Talvez seja isso que nós precisamos, né? De vários Cristos na nossa vida. Olá, Luísa, boa noite, seja bem-vinda. Talvez o que nós precisamos são dos Cristos na nossa vida. Como acabaram, né, de colocar aqui, de nós precisarmos efetivamente alterar a nossa forma, né? Foi agora eu não lembro quem colocou aqui, acho que foi a Nadsan que disse, né? A Nadsan, que nós precisamos mudar, que nós precisamos melhorar um pouquinho mais. Mas pensou, pudera termos cada um de nós um Cristo em cada oportunidade que nós nos reuníssemos com as pessoas e que trouxéssemos uma fofoca para o meio da roda, porque a fofoca nada mais é do que colocar alguém de pé no meio da roda, exatamente para virar alvo das atenções e dos nossos julgamentos e condenações. Pudéramos ter um Cristo em cada oportunidade dessa, para que Ele devolvesse para nós essa pergunta: aquele que tivesse em pecado, atire a primeira pedra. Provavelmente nós não faríamos, ou, como disse a Nadsan, provavelmente nós começaríamos a mudar os nossos comportamentos antes de qualquer coisa. Mas nós temos um Cristo? Sim. Nós temos um Cristo dentro de nós. O Cristo que nós temos lá dentro pode se confundir ou se chamar de consciência. Quando nós efetivamente libertarmos esta consciência ou despertarmos a consciência, ela vai funcionar como um Cristo, a lembrar a cada um de nós em todos os momentos que para tirarmos a primeira pedra nós deveríamos estar também sem mácula. Escribas e fariseus tentaram, armaram para o Cristo, não conseguiram absolutamente nada. Foram embora. Depois que foram embora, o que ficou? Logicamente deve ter ficado o povo, o evangelista não fala. Ficou a mulher e ficou o Cristo. Aqueles que vieram exatamente incitar a violência partiram. Jesus espera mais um pouco e aí, diz o evangelista, ele levanta o olhar para a mulher e ele percebe que aqueles que estavam tentando ou que a colocaram de pé no meio, ali não estavam mais. E ele pergunta. E é interessante, determinadas perguntas ou determinados questionamentos que Cristo faz, pelo menos a forma como nós interpretamos que os evangelistas nos trazem, são perguntas ou questionamentos para a gente pensar e refletir. Sabe por quê? Porque, gente, mais uma vez, eu aprendi muito disso com muitas pessoas, muitos estudiosos, muitos intérpretes. Não existem palavras vãs. E naquele momento, Jesus pega e vira para a mulher e pergunta: mulher, onde estão aqueles
que te acusavam. Ora, gente, Jesus estava ali, Jesus sabia, Jesus tinha visto eles se afastarem. Se Jesus tinha visto, por que precisaria de Jesus perguntar? Faz sentido para vocês? A mulher poderia responder, uai, mestre, você não viu aqui que cada um saiu? Você não viu aqui que você foi escrevendo aí e eles foram vendo alguma coisa? Ela poderia, não. Jesus simplesmente fez o questionamento, mulher, onde estão aqueles que te acusavam? O que essa frase nos remete? O que essa pergunta nos remete? Gente, primeiro, nos remete a... Se vocês me permitem, eu vou usar uma expressão um pouco forte, tá? Mas é só para a gente refletir, por favor. Mas é uma questão que nos remete à própria covardia. Onde estão aqueles que te acusavam? Por quê? Porque geralmente nós não fazemos ou nós não temos determinados comportamentos na frente das pessoas. Nós deixamos para nos escondermos por trás, deixamos para nos esconder por trás da lei, deixamos de nos escondermos por trás de qualquer tipo de obstáculo que aconteça. Às vezes esperamos as pessoas cometerem uma falhazinha para a gente chegar e, como diz a Marinha aí, né, malhar efetivamente a pessoa. Olá, Cidinha, boa noite, seja bem-vinda. Então, muitas das vezes nos remete a essa covardia. E Jesus faz a pergunta, cadê aqueles que te acusavam? Ou, onde estaríamos nós nessas nossas rodas de conversa se nós colocássemos alguém de pé no meio? Teríamos também nos afastado? Talvez, provavelmente. Eu confesso a vocês, né? Eu sempre fico, até converso sempre com alguns aqui, depois, né, que nós terminamos aqui pelo WhatsApp, sempre tem alguns companheiros que trocam mais ideias com a gente. Eu pego assim determinadas frases, determinadas palavras do Cristo e, sabe, vou viajando nessas expressões. Onde estão? Muitas das vezes estão efetivamente escondidos por trás de muitas coisas. Às vezes se escondem por trás do seu próprio dinheiro, da sua condição social. Às vezes se escondem por trás de determinados comportamentos discriminatórios. Né, Celeida, boa noite, seja bem-vinda. Serena Alves, boa noite também. Então muitos acabam se escondendo. E aí precisa se fazer a pergunta, olha, onde estão aqueles que te acusavam? Ou, você que acusava, para onde você foi quando estava diante daquela pessoa? Na frente, com certeza, muitos de nós não teríamos coragem de apontar o erro dos outros. Por quê? Porque provavelmente, né? Como nos ensina André Luiz, eu gosto muito também dessa expressão de André Luiz, nós enxergamos no outro o reflexo da nossa própria alma. Para mim é uma frase verdadeira. Então, provavelmente, nessa reflexão, ou nessa frase, Jesus está nos remetendo a uma reflexão. Claro, poderíamos até aprofundar um pouco mais, mas desnecessário para esse momento. Mulher, onde estão aqueles que te acusavam? E ela, humildemente por quê? Porque com certeza nós já identificamos aquilo que a gente viu muito lá no livro Céu e Inferno. Nós identificamos o arrependimento daquela mulher. Porque, gente, quando nós somos colocados de pé no meio, quando nós somos colocados em evidência, muitas das vezes o nosso orgulho, ele nos coloca lá embaixo. Ou poderíamos dizer, né, vamos usar assim uma expressão, o nosso orgulho nos humilha. Quando a gente é colocado em evidência, o nosso orgulho nos humilha de tal forma que a gente reconhece, opa, por que eu fui assim? Por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa forma?
A mulher estava ali. Em momento algum, ela falou que não tinha feito nada, ela tentou se defender. Não. Ela chegou ali simples, humilde. Por quê? Porque ela foi justamente apanhada em flagrante, foi levada, colocada e humildemente. Quando Jesus, mestre, ninguém me condenou. E é claro que Jesus tinha essa capacidade de captar as emoções das pessoas, gente. E igual a gente fala, e Augusto Cury fala muito disso, as nossas emoções são o fator determinante para o arquivo na nossa memória ou nas nossas janelas de memória de determinados fatos e episódios que serão capazes de transformar a nossa vida. Jesus com certeza captou a emoção daquela mulher. Ele captou o arrependimento dela, para que ele pudesse depois voltar e, vamos assim dizer, fechar com chave de ouro. Muito menos eu, te condenaria. Claro que Jesus, a gente não sabe, mas com certeza Jesus foi espírito como nós. Não sabemos o seu passado, não sabemos a sua vida, mas provavelmente ele também teve os seus erros. Ele também precisou passar por este processo do arrependimento, do perdão. Só que ele já estava naquela situação e na condição de irmão mais velho, saber que tudo isso é passageiro e que a nossa fatalidade é a felicidade. É aquilo que a gente está vendo e estudando sobre o nosso anjo da guarda, né? Que está numa posição um pouco acima, ele sabe e reconhece que nós não temos ainda condições e preparo o suficiente para vencer e superar todos os obstáculos de uma vez. Então Jesus deve ter desenvolvido sobretudo a empatia naquele instante. Opa, quem sou eu? Eu? Te condenar? De jeito nenhum. Por mais que eles me chamem de mestre, aliás, era o título que Jesus aceitava, eu jamais posso julgar alguém. Só o meu Pai. Eu posso ser mestre. Por quê? Porque eu já passei por esse trajeto, já passei por essa caminhada, por essa estrada. Então, eu tenho condições de alertá-los sobre os buracos e obstáculos que existem nelas. Então, por aí sim, podem me chamar de mestre. Mas não me encontro em condições. Você será julgado por esta essência que você possui, que te faz a imagem e semelhança do Criador, que é o que nós chamamos de consciência. Então, só Deus vai, através da sua própria consciência, te mostrar, te julgar, te condenar. Muito. Então, pega, eu não estou apto. Eu também não te condeno. Mais importante, vendo todo o arrependimento, vá embora. Vai cuidar da sua vida. Continue fazendo tudo isso. E não peques mais. Esse era o alerta que Jesus deixava. Também não te condeno. Vá e não peques mais. Não peques mais por quê? Porque você está vendo o que é ser colocado em evidência. Você acabou de ver o que é ser colocado de pé no meio. Será que você quer uma outra situação dessa para você? Então, se você não quer, eu percebi na sua emoção, mulher. Eu percebi o quanto você sofreu com essa situação. Quanto receio, quanto medo. Você preza pela sua vida, a lei de conservação. Você não queria ser apedrejada, muito menos morta. Então, eu não vou te condenar, mas vá e não peques mais. Para que você não enfrente situações parecidas. Para que você não enfrente situações idênticas. Lá para frente, a gente não sabe. Hoje eu estou aqui, a gente está imaginando aquele diálogo. Hoje eu estou aqui, eu fiz a sua defesa.
E veja, fiz a sua defesa de uma forma muito simples. Porque, claro, Jesus tinha sabedoria. Mas amanhã eu não estarei aqui. Jesus não chegou a falar isso para os apóstolos? Até quando eu estarei convosco, que vocês não conseguem caminhar com as suas próprias pernas? Até quando? Então, amanhã eu não vou estar. E quem que vai fazer a sua defesa? É você mesmo. Você mesmo vai fazer a sua defesa com os seus próprios atos, com os exemplos e principalmente com essa advertência para ir e não errar mais. Jesus, a única coisa que o evangelista diz é que nesse instante que ele vai conversar com a mulher, Jesus se desencurva. É claro. E aí, naquele instante, ele poderia se colocar numa posição de mais proximidade daquela mulher. Poderia ficar mais próximo. Não tinha mais a necessidade dele ficar curvado. Por quê? Porque os olhares dos outros não estavam ali mais para julgá-lo. Ele precisava receber. Eu imagino que Jesus deve ter dado um abraço nela. Ele deve ter transmitido a ela algum tipo de energia. Se não foi um abraço físico, pelo menos um abraço espiritual. Porque a gente sabe da cultura desses povos, como é que é. Uma cultura muito mais rígida, rigorosa. O fato de tocar em determinadas pessoas, para eles era algo de impureza. Mas, se Jesus não deu um abraço físico, provavelmente ele deve ter dado um abraço espiritual. Ele acolheu ela, inclusive para fazer a sua própria defesa. E aí, depois de uma acolhida dessa, gente, o que a gente pode dizer? Esse episódio, com certeza, ele é de uma profundidade fantástica, e eu até não vou ficar me alongando muito não, tá? Mas só para vocês terem uma ideia desse simbolismo. Gente, qual era a forma da criatura se unir ao Criador? Qual é a forma de aliança mais comum que nós conhecemos? Não é o casamento? Sim. O casamento para aquele povo representava exatamente esta união da criatura com o Criador. Os patriarcas daquele povo, nas histórias, a gente sempre percebe a união de alguém, um casamento exatamente para isso. E aí Jesus vem no casamento das bodas, de Caná, relatado pelo próprio João Evangelista, neste evangelho espiritualizado e fantástico. Ele vem exatamente para dizer que, como sumo sacerdote, ele estava ali para celebrar este casamento, essa união, esta aliança entre a criatura e o Criador. E o que é o adultério? O adultério é justamente o rompimento dessa aliança. Olha aí que simbolismo fantástico. É o abandono da nossa conexão com o Criador. É uma forma de traição, quando nós traímos o Criador, quando nós traímos as nossas convicções, quando nós traímos a nossa própria consciência. É isso. Só um exemplo para vocês verem como que dá para a gente aprofundar e muito nessas questões. Nós abandonamos Deus e idolatramos outros deuses. Abandonamos o Deus Criador para nos casarmos com o Deus riqueza, com o Deus beleza, com o Deus poder, com o Deus vício, com o Deus prazer, com o Deus satisfação. Qualquer outro Deus é uma forma de adultério. E com certeza um grande pecado, onde mereceríamos ser apedrejados. E muitas pessoas vão apontar os nossos próprios erros. Às vezes precisamos ter a humildade da mulher adúltera para baixar a cabeça e de pé no meio olhar para o lado e reconhecer esses amigos que apontam os nossos erros para que
Lá no fundo, ouçamos a voz: eu também não te condeno. Eu te conheço, filho, eu te amo, meu filho. Mas vá, não peques mais. Aí, poderíamos fazer outras analogias? Com certeza. Mas não há necessidade. Creio que a gente pode fechar por aqui este episódio fantástico, este episódio maravilhoso. E é exatamente dessa forma que o próprio codificador vai trazer para nós. A gente vai ver depois nas instruções dos Espíritos a leitura sobre a indulgência. E a gente vai entender melhor a indulgência e por que Kardec faz esses comentários aqui. Uma das principais coisas é a indulgência. Lembram? Verdadeira caridade, praticada pelo Cristo. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aqui é um exemplo típico de indulgência, ou de como podemos aprender a ser indulgentes. E ainda fechando, né? Não julgueis, se não quiserdes ser julgados. Kardec vai fechando esta questão e com uma frase fantástica, que aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe. É exatamente aquela que apoia no exemplo que dá do bem. Isso é a nossa forma de conexão ou reconexão com o próprio Criador. Por isso que eu, mais uma vez repito, eu acho essa passagem belíssima. Já tive a oportunidade de reler várias vezes, de tentar aprofundar nos seus conceitos e nesse seu simbolismo. Convido a todos vocês a continuarem refletindo. E no nosso próximo encontro, já vamos passar as instruções dos Espíritos, iniciando pelo perdão das ofensas, aquilo que os Espíritos e o codificador nos apresentam. E a primeira lição vem exatamente do Espírito Simeão. Mas, no nosso próximo encontro sobre o Evangelho, a gente dá sequência. Bem-aventurados os misericordiosos, que é o título do capítulo. Muita paz a todos vocês, uma excelente noite, bastante reflexão. Sintam Jesus bem próximo de cada um de vocês e dos seus familiares e do seu próprio lar. Que assim seja.